noite a todos que estão mais uma vez aqui com a gente no Cardialogando, podcast onde eu tento trazer alguma informação que vai te ajudar a cuidar melhor do seu coração. Hoje estamos aqui com duas colegas muito queridas que já estiveram presentes aqui com a gente em outros episódios, mas hoje a gente veio para um episódio muito bacana onde a gente vai focar a mulher médica como pessoa, porque médico também é pessoa, embora todo mundo pense que não. Hoje eu estou aqui com uma cardiologista, doutora Natália, e uma endocrinologista, doutora Gabriela, mas o assunto não é falar de hormônio, não é falar de pressão alta, é falar o impacto de tudo isso na vida dessas mulheres. Muito obrigada, meninas, pela disposição mais uma vez de vir aqui. Fico muito feliz quando vocês aceitam meus convites em cima da hora. Para essas frias que eu coloco vocês. Imagina, é um prazer. Adoramos falar sobre mulher. O prazer é nosso, é muito bom falar sobre esse tema, né? Acho que é aquilo que você falou, né? Também somos mulheres, também somos seres humanos. Parece que quando a gente assume ali, assina o papel do CRM, temos CRM, agora a gente deixou de ser humano, de ter alguns direitos, né? Sim, só deveres, né? E sendo mulher, mais dever ainda, né? Sim. E aí, a médica perfeita, qual que é a Barbie? Acorda às 5 horas da manhã, vai lá, faz seu treino, toma seu café da manhã saudável, dá beijinho no marido, nas crianças, vai lá, atende 50 pacientes, volta para casa feliz. Como que é, gente? É Você possível? conhece essa? Você está perguntando a nossa rotina? A médica perfeita? Então a gente está bem longe disso, assim. Hoje, assim, vocês como médicas e com toda a carga que é uma mulher, já quem nessa sala, quem não tá nos 40 tá beirando, tá chegando próximo, assim. Vocês conseguem dizer que vivem a medicina que sonhavam, assim, ou o sonho mudou? Como é que é isso, da medicina naquela realidade? Eu vou a Beautiful Day to Save Lives e no Grey's Anatomy, e hoje, a medicina que vocês conseguem fazer hoje com todos os outros tributos de ser mulher. Como que é isso para vocês? Daí, Gabi. Assim, eu acho que sempre a expectativa é um pouco diferente da realidade, né? Assim, acho que como o foco aqui é falar sobre a questão de ser mulher, eu acho que todas essas multitarefas que a gente vem assumindo ao longo da vida, né? O casamento, a casa, os filhos, o trabalho, a gente vai juntando profissões, né? Então, obviamente, a medicina que acho que como eu e vocês, primeiro a gente fez faculdade, formou e depois casou, né? Filho, enfim. A vida muda muito depois disso, né? Então junta muita coisa pra gente, vira um acúmulo assim, e é uma coisa a qual, pelo menos eu não fui treinada para fazer, né? Porque a medicina a gente foi ensinada, a gente foi treinada, a gente almejou aquilo, a gente construiu aquilo, né? E aí quando a gente junta a realidade, né, que é casa, família, marido, filhos, com o trabalho, e hoje a medicina, ela não é mais só a medicina, né? A gente estava até falando sobre isso, que a medicina hoje está muito aquém, a gente virou gestora, a gente virou empresária, a gente virou influencer, né? A gente tem que cuidar de N outras coisas que fogem da medicina em si. Acho que essa é a grande dificuldade. Eu também compartilho da sua opinião sobre essa questão de que a gente foi ensinada, né, nesse papel de médica, só que quando veio os outros papéis, a gente fica como um malabarismo aqui para tentar equilibrar tudo isso. E muitas vezes, a gente às vezes deixa cair uma peteca aí de um lado, do outro. Eu só acho que chega um momento, eu falo por mim, a gente chega numa fase que a gente olha para si e vê o que faz sentido ou não na sua vida. Um papel fica mais predominante que o outro e tudo bem. E é a escolha que você faz. Tem gente que escolhe o papel predominante do cargo médica. Tem outro que quer ficar no papel da mãe, daquela que cuida do lar. Tem gente que quer ficar transitando entre esses papéis. Eu acho que se você está equilibrado em relação a isso, ou que você acha que tá tudo bem assim, a gente tem que tentar segurar, sabe? Porque muitas vezes o que eu percebo é uma pessoa que ela quer só aquele lado e ela esquece o outro lado da vida também. Sim. Aí chega num determinado momento que ela fala, poxa, eu nem pensei,
cogitei ter essa situação e hoje eu sinto falta. Uhum. Então, esse equilíbrio é muito difícil, porque quando a gente vê, não sei se aconteceu com vocês, a faculdade, depois residência, depois especialização e depois mais especialização, consultório, clínica e fazer uma gestão daquilo. Quando você vê, você já está ali, passou-se 12, 13, 14 anos e você está ali naquele emaranhado, você parece que piscou e está ali, ainda com essa organização pendente. Hoje a gente consegue, né, ter várias melhorias na vida da mulher, em termos de pessoas para ajudar, ter um suporte, facilidades da vida moderna. Mas isso não substitui o fato de você, às vezes, olhar para si e falar assim, qual é o papel que hoje eu quero desempenhar, né? Sim. Para não ser uma coisa, né, difícil. Por um tempo, para mim, assim, fazia muito sentido eu estar nessa parte de, nossa, eu quero ir lá e fazer isso aqui na clínica e papapá. Hoje não que não faz sentido, mas hoje eu tento equilibrar com a minha Outro ponto parte da pesa mais, né? maternidade, com certeza. E eu tô muito mais feliz assim. Não acho que. E a gente precisa manter essa expectativa onde ela deve ser. Porque Sim. senão fica assim, eu tô aqui com meu filho, mas não, isso não vai funcionar, né? Porque Sim. sempre vai ficar pendendo. Então, esse que é o exercício que eu faço. Eu acho que com o tempo também, é muito tempo de formação, a faculdade, depois a especialização, o mercado de trabalho, mas acho que o tempo vai passando, a gente também vai aprendendo a se priorizar um pouco mais dentro de certas situações e a dizer não, né? Dizer não eu acho que é uma coisa muito importante e que nem sempre a gente consegue falar ali, porque chegou um ponto da vida que a gente vai ter que estar sempre dizendo não para alguma coisa. Ou é não para o consultório, ou é não para um compromisso social de família, para um compromisso com seu esposo, é não para coisa de filho. Sempre vai ter que ter um não no meio da nossa rotina ali. Acho que a gente vai aprendendo a fazer os não sem culpa, porque provavelmente em algum momento a gente acaba se sentindo culpada, né? Eu não tenho filhos, vocês têm filhos. Sim. Vocês já se sentiram culpada em algum momento por sair trabalhar e deixar as crianças em casa? Com certeza, nesse momento. Todo dia, né? Hoje, agora. Por vir gravar um podcast, assim, esse horário. Sim, com certeza. É que são escolhas, né? Isso que a gente falou, né? São vários não, assim, o não sempre vem casado com escolhas e decisões, né? É difícil, é que ela disse, é difícil equilibrar tudo. Em algum momento algo vai descompensar. Então, para nós estarmos aqui, algo ficou não de lado, mas né, ficou para um segundo plano nesse momento. E eu acho que eu falo assim, a vida da mãe é um eterno tentar se equilibrar, mas sempre estar em culpa porque não equilibra tudo, não tem como. Porque tem uma mulher aí dentro ainda, Sim. né? Além da mãe, da esposa, da médica, da filha, tem também uma mulher com vontade própria que Sim. precisa fazer alguma coisa para ela também em algum momento, né? E esse é um ponto de extrema frustração para algumas mulheres, porque logo depois da maternidade, ela não se encontra nem em um lugar de mulher, nem em um lugar de esposa, nem em um lugar de profissional, fica vagando ali. E demora mesmo para você se encontrar nesses papéis, porque você está se adaptando a uma nova rotina. Quem é a Natália ou a Gabi mãe, mas que também é endocrinologista? Eu tenho certeza que até a Gabi se entender como esses novos papéis, houve um momento ali que não foi fácil, sabe? E eu sempre tenho feito esse exercício de colocar as preocupações no seu devido lugar. Não é fácil, porque tem hora que a gente dá um certo desespero, assim, por às vezes tá, nossa, mas eu tenho que trabalhar, mas meu bebê tá com febre. Entra numa sobrevivência, no modo sobrevivência. Porque se a gente fica sempre vivendo mas eu queria ser essa mulher muito bem resolvida na maternidade para poder performar aqui na clínica. Se você fica muito nesse lugar, assim, eu queria, parece que gera uma culpa mais exacerbada do que é. Então eu tento fazer esse exercício, mas tem momentos que não dá, que a gente chora, eu choro, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui? Nem é tudo isso, sabe? É questão da mulher. A mulher tem esse papel também, assim, de ser mais emocional com tudo, e tá tudo bem, assim. Mas eu acho que a maior parte do tempo, se a gente conseguir esse equilíbrio de colocar as coisas no papel dela, no lugar dela, acho que a gente vive bem melhor, assim, sabe? É uma coisa que eu aprendi
Acho que foi com alguma terapeuta da vida aí, que Algum coach? algum coach, eu não livro, que A faz gente bem. tenta conciliar, mas às vezes é muito difícil, né? Eu me vejo muito assim, que eu amo a minha profissão, eu gosto de ser médica, de fazer bem feito o que eu me propus a fazer na vida, mas amo ser mãe, amo cuidar de casa e você fica, nossa, eu quero tudo isso, mas é impossível ao mesmo tempo e tudo bem feito. A gente tenta, não, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente entra no modo sobrevivência. Eu me vejo muitas vezes apagando fogo, tentando fazer aqui, tentando fazer ali. Ai, meu Deus, e agora? Porque a gente quer fazer tudo bem feito e não dá, né? Na maioria das vezes isso não é possível. E aquelas É vidas perfeito, perfeitas de não. Instagram, né? Não existe aquilo. Pode existir para uma ou outra que É. é uma abençoada, amém. Mas para todo mundo, isso não é Não legal. é a Isso não é a regra, né? realidade. Não é que não é legal, não é a realidade, né? Eu não consigo fazer mesa posta e tá malhando e, sei lá, e levar filho Olha, na escola. eu já, falando em rede social, eu já deixei de seguir muita gente, muita coisa assim, por me fazer mal, por me pegar, assim, comparando minha vida com a vida de outra pessoa. Uhum. Eu me senti tão ridícula quando eu percebi que estava fazendo isso, mas que era uma coisa que não era proposital. Quando eu vi, eu tava falando, mas por que eu tenho a mesma idade dessa pessoa e ela tá aqui fazendo isso, que é uma coisa que eu queria, ela tá conquistando isso, que é uma coisa que eu queria, e eu tô aqui, tá diferente. Então, se a gente se deixar levar por conta dessas coisas, assim, do que tentam aparentar e mostrar para influenciar a gente surta, né? E influencia, né? Por mais que a Não gente tem tenha a jeito. cabeça no lugar, a gente vê tanto que aquilo É, começa, entra na nossa mente literalmente. Entra quando você vê, tá ali no. Eu que vivo de hiperfocos, meu Deus, a variedade de hiperfocos eu tenho baseada nisso. Mas aí quando eu percebo, eu já falo, não, não pode, não pode. mês passado eu fiz esse exercício de limpar o Instagram de coisas que bombardeiam assim, a nossa mente, tanto de consumo como de padrões de vidas irreais. Tudo bem por aquela pessoa, até porque rede social é para ser uma coisa pessoal, né? Cada um posta o que quiser, se a pessoa consegue postar isso, tudo bem, mas se isso não está sendo legal ali para mim e afins, ou então está sendo muito bombardeado por, então, porque você agora eu faço isso e aquilo, e agora você também, aí vem aqueles patrocinados, em cima de tudo aquilo, isso é uma engenharia, né, social. Sim. Eu dei uma limpada, foi muito bom, mas é um exercício diário, porque cada hora é um trem. É um detox bacana, né? Vocês falaram em nova rotina, vocês estão tentando estabelecer uma nova rotina dentro da profissão, eu também tô nessa para esse ano, acho que né, todo mundo aqui para esse ano decidiu que precisa buscar algum conforto dentro da medicina, e isso envolve aquela questão um pouco polêmica em relação aos planos de saúde, a consultório, a empreender. Como que tá sendo isso para vocês, assim? Para mim tá sendo difícil, mas tô sobrevivendo. O que é meu caso? Vocês disseram, a Gabriela falou, a gente é ensinada medicina, mas ninguém ensinou gestão pra gente. Exato. Isso é uma coisa nova, né? Reforma, Até então. economia, não sei o quê. Gente, às vezes eu sinto tanta vontade de ser só médica, assim, De só pegar. estudar medicina. Vou estudar Hoje eu medicina vou hoje. ler aqui sobre um paciente que diferente, mas Isso. é outra coisa que traz exaustão, assim, você pensar, meu Deus, eu Muito. preciso empreender e E ter não é consultório e algo, por render. exemplo, para mim, não é algo que eu gosto, que eu Eu goste também de não gosto. fazer. Eu me empolgo em discutir um caso, em estudar algo da medicina, mas uma coisa de gestão é porque a gente precisa e não por um desejo próprio, né? Como que tá sendo isso, essa abertura essa transição de consultório, vamos chamar dessa forma, né? Olha, transição de consultório foi uma coisa que eu tive que passar por todas as fases para eu chegar nessa conclusão que hoje eu tenho, onde que eu acho que para a gente ter um rendimento de acordo com aquilo que a gente estudou, o modelo convênio não é sustentável. Não é sustentável nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista mental, nem do ponto de vista de entrega para o paciente. Hoje você atua num quadro clínico muito amplo, por exemplo, diabetes, tireoide, infarto, insuficiência cardíaca, hipertensão. E se a gente apenas focar nesse ponto, é uma diabetes, você vai lá e pede um exame, trata pontualmente aquele exame, e aí a sensação de que você não olhou o paciente como ele deveria ser olhado, porque às vezes
aquele quadro de diabetes, às vezes tem um outro diagnóstico por trás que pode estar descompensando. Isso exige tempo e exige toda uma certa formação do seu consultório para isso, desde estrutura, tudo. Então, como que você vai estruturar uma consulta de 1 hora e meia, você tendo um padrão de consulta de valor totalmente fora do mercado? Você vai para um profissional que faz um atendimento, assim, que eu estou falando área fora. Ele vai fazer uma consultoria, por exemplo, de uma coisa na sua casa. Primeiro, ele cobra para pelo menos olhar ali aquela situação. Tem casos que ele vai cobrar para ver aquela geladeira. E tem casos que ele vai, com a expertise dele, ele vai gastar todo o tempo dele para poder ser eficaz naquilo. E aí o fato dele resolver, ele traz para você uma sensação de autoeficácia, de resolução, de resolutividade. Eu paguei por aquilo e aquilo foi me entregue. No modelo do convênio, infelizmente, não conseguimos fazer isso. A gente tenta, mas a gente não consegue, porque fica insustentável. Tem que gerar volume. O volume para você ter um basal ali, para você manter um consultório aberto, é muito alto. Então, assim, às vezes os pacientes reclamam ou às vezes questionam por que hoje. Eu, sinceramente, tive pouco questionamento sobre isso. Mas acaba que a secretária absorve muita coisa, né? Mas, assim, não tem como eu me sentir uma médica que se dedicou por 10, 12, 13, 14, 15 anos no estudo e entregar uma consulta de 10 minutos. Não faz sentido mais para mim. E quando aquele paciente que eu fico 1 hora e meia que seja, o tanto que ele for necessário, eu consigo dar um panorama de fato da saúde dele e nele volta com aquelas situações resolvidas, encaminhado, orientado, a sensação muito gratificante, tanto para o paciente como para mim. E eu quero, hoje, preparando a minha vida para um futuro, é sustentável esse modelo para mim do que o modelo de convênio. Então, eu não critico quem faz isso, e esse modelo, mas para mim, assim é sustentável. E eu acredito, assim, modéstia à parte, eu acho que a maioria dos médicos deveriam vislumbrar isso como sustentável. Porque medicina, do ponto de vista que a gente faz, de pegar no paciente, examinar, não é uma tarefa fácil. Isso tem se perdido. Responsabilidade. A responsabilidade disso, o feedback que você dá. Imagina, o paciente, ele sai e não vai embora, assim, saiu outro dia. Mas o paciente tem toda uma jornada, ele tem um retorno, ele tem uma situação que você até, às vezes, vai para casa e não se preocupa com aquele paciente. Muito. Eu sou daquelas que às vezes mandam mensagem, assim, e aí, voltou? Sumiu, né? Então, assim, isso eu acho que, mais do que pensar só a questão financeira, de sustentabilidade, eu acho que você, na medicina que a gente quer estar assim. A gente quer estar feliz de sentar ali. Mas eu vejo um paciente, mas esse um paciente vai ser a melhor consulta que ele teve. E aí, aos poucos, você constrói seu consultório sustentável. E aí tem vários modelos de negócio dentro disso, que aí é uma coisa mais empresarial. Eu, particularmente, gosto dessa questão. A Natália ainda fez sei lá quantas pós e ela é empreteca mesmo agora eu gosto porque eu acho que não que eu tenha uma expertise de alguém que talvez fez uma formação pura ali na área de administração, mas para eu delegar eu gosto de saber o que eu estou delegando, para eu entender às vezes ali alguma coisa, eu gosto de então eu não concordo com isso, eu gosto de ter opinião mínima sobre alguma coisa nesse ponto de gestão, mas eu, Natália, se um dia tiver uma super clínica, assim, com uma estrutura enorme, eu com certeza delegaria para uma pessoa de formação, mas eu ia saber do que eu estava falando, porque eu acho que isso é importante. Isso é importante, gente, tem que ter noção até para cobrar e para não ser enganado, né? Sim. Eu falo isso porque a gente já teve situações, né? Já viu colegas que, por exemplo, delegaram 100% para uma contabilidade, para uma coisa de advocacia, sei lá, e deu um probleminha aí que a gente fica até preocupado disso também respingar, né? Da gente ter esse problema, então a gente tem que meio que ficar de olho. Sim. E você acha que tá sendo libertadora essa mudança, assim, Gabriela? Isso a mudança do perfil do consultório para isso, de tirar o plano de saúde, isso teve impacto na sua medicina com o seu paciente? Sim, com certeza. Eu ainda acho que eu era uma pessoa que eu entregava bastante, mesmo sendo com plano, porque acho que é da minha natureza, assim, eu prefiro
ficar lá com ele, fazer o que eu acho que deve ser feito, do que meramente um volume. Então, eu sou uma pessoa que, sim, fazer a transição, o volume, assim, não mudou tanta coisa, porque eu já entregava muita coisa mesmo pelo plano. A diferença foi a rentabilidade, a minha produtividade em cima daquilo que eu faço, né? Eu acho que o grande divisor é você, justamente isso que a Natália falou, é você poder cuidar de uma forma mais integral do paciente com tempo, pensar mais de uma forma individualizada, porque com essa questão de convênio, por mais que eu ficava bastante tempo com os pacientes, tinha que ficar um tempo maior no consultório, né, para gerar aquele volume que era necessário para mim. Então, eu consigo ter uma concentração mais, uma individualização melhor naquele paciente. Então, acho que isso sim faz diferença e também na nossa qualidade de vida, né? Na nossa saúde mental, no nosso. Sim, porque você ir lá e atender um monte, isso esgota, né? Principalmente a gente que trabalha, que preocupa com o paciente, que se importa de fato com o paciente. Eu não consigo ir lá atender coisas importantes e que geram um desconforto para aquele indivíduo e sair de lá como se nada tivesse acontecido. Isso, de certa forma, acaba influenciando em mim. E aí, quando a gente sai ainda com a sensação que a gente não conseguiu entregar tudo que a gente deveria, para mim isso sempre foi muito ruim, né? Então, agora, com esse modelo de consultório particular, acho que a gente consegue minimizar muito isso. A gente não sabe cobrar. A gente abre o mês devendo ali uma fortuna para se você bota na ponta do lápis ali o preço da hora do seu consultório ali, é assustador. E a gente não foi ensinado a cobrar por isso, né? Parece que a gente está fazendo algo errado, que é feio. Essa semana, uma paciente brincou: porque agora a senhora vai ficar cara, tá ficando cara. Falei: não, a gente precisa aprender a cobrar pelo que a gente consegue oferecer de melhor dentro da nossa profissão. E o nosso tempo é uma coisa muito preciosa, que a gente precisa entender que se eu sobrevivo daquilo ali. Uma vez eu ouvi: não faça favor com a sua profissão. Eu acho que isso nunca foi tão real na minha cabeça, assim, porque é o que você tem de melhor, é o que você se dedicou, pelo menos metade da nossa vida até aqui. Metade não, né? Mas mais de um terço foi dedicada para a nossa formação. Então, qual o problema em a gente pensar em ter uma boa rentabilidade, já de que a gente vive num mundo maluco aí de E todo mundo faz imposto? isso, né? E assim, é a nossa profissão, a gente vive disso Ninguém também. tá Acho que é sendo porque tinha muito esse enganado, negócio de, né? medicina é um sacerdócio. Realmente, é uma escolha de vida, mas que hoje, no mundo em que a gente vive, não tem como isso não ser remunerado, né? É impossível, a gente depende da remuneração para a gente viver, né? Como Isso todo é mundo. cultural. As pessoas têm É. essa cultura. Primeiro, que o médico vem de uma estrutura financeira já no topo, Abastada, né? abastado, e eles não questionam nenhuma das outras profissões, vocês já repararam? Uhum. Mas o médico ele já vem com essa datado que ele já tem uma estrutura financeira que qualquer situação que ele passe na vida, ele tem milhões de dinheiro guardado. A gente sabe que nem é todas as realidades, não, as realidades não são essas, né? Hoje a gente tem médicos que ralaram demais para chegar onde chegaram, que não tiveram estrutura familiar. Eu falo por experiência própria, eu fui bolsista, sempre tive muita dificuldade na minha infância financeira. E agora, e aí também tem aquele outro lado também do próprio médico, que por ele ter passado por isso, ele acha também que ele não é merecedor de uma remuneração, porque ele já está ganhando, ele já está. Não concordo com isso, sabe? Até porque sobre a nossa responsabilidade, existem outras vidas que são impactadas pelo nosso trabalho. A secretária, que ela tem a remuneração dela, às vezes uma outra profissional ali que a gente emprega. Então, existe uma estrutura por trás. E uma estrutura não se vende doações, né? A gente não é ONG. Nós, médicos, não É uma somos ONG, profissão. somos querendo ou não, eu abri uma portinha de consultório. Empresa. É uma empresa que tem tributos, Taxada. impostos, taxação e tem responsabilidades. E essa questão do sacerdócio, eu acredito demais e a gente faz isso todos os dias, dando o nosso melhor. E eu sempre falo para as pessoas: você quer fazer algo pro bono, assim, né? Algo assim, né, de uma coisa gratuita, você não tem nenhuma, né, uma regra. Você quer atender alguém que está passando por uma dificuldade?
eu tenho certeza que todos vocês fazem isso. Às vezes uma pessoa com uma dificuldade ali financeira, e você vê um agravo de saúde, você faz a consulta dessa pessoa de forma gratuita, né? Tem gente que faz isso de forma mais regular, tem gente que vai para um projeto social, tem gente que, não, como nas Cardiobras, a gente vai transformar a nossa força de trabalho em uma ação gratuita para a sociedade. Isso é muito bom. Isso, eu acho que isso também a gente não pode deixar nunca de ter, sabe? Temos que engajar em coisas filantrópicas. Isso traz também esse lado do ser humano que é muito gratificante. Mas quando é trabalho, não pode ser só isso, né? E as pessoas pensam que é só isso. O médico vai estar cobrando muito caro. Aí você pergunta para essa pessoa, tá? Mas se colocar na lista assim, para colocar uma prótese de silicone, você pagaria tranquilamente 30 mil, 40 mil reais? Pagaria. Ela ela nem fica ambivalente, ela já de pronto ali responde. Então, onde que está o valor dessa pessoa, né? Não é o valor de mercado, mas é o valor do que você entrega. E muitas vezes a pessoa pensa que aquele valor que ela paga ali para você, ela está te entregando, está ali na sua conta, mas a gente tem que lembrar que tudo que envolve a medicina, absolutamente tudo, é muito mais caro. Acho que isso não é falado, né? É uma faculdade muito mais cara. Independente de você fazer particular ou não, a faculdade em si, livros mais caros, para formar, tudo era mais caro. Então, falou que era formatura de medicina, o preço é maior. Os cursos são muito caros, congresso, tudo envolve um custo. O próprio consultório mesmo, para você ter uma sala para você sentar para atender, é muito caro, né? Então as pessoas pensam assim, eu tô te pagando tantos reais, esse dinheiro está indo para você só vir conversar comigo meia hora. Não, aquele dinheiro nem metade vem pra gente, na verdade, porque o resto paga despesas, né? Que elas existem, né? Funcionários, enfim, tudo que qualquer empresa tem. O mundo hoje, onde a gente está atuando como médica, é muito diferente do mundo onde a gente entrou na faculdade e pensava em atuar como médica, né? Um desafio que eu enxergo hoje é a informação. A rede social, ela não vem só para deixar a gente confusa, para olhar ali e falar, nossa, é aquela vida, por que eu não tenho? O paciente também está do outro lado aqui e tendo acesso a um monte de informação, aos modismos, que eu tenho certeza que diariamente vocês enfrentam esses dilemas aí. E como que tá isso dentro do consultório para vocês? Assim, a Gabriela, vou até enumerar aqui, a Gabriela com o hormônio, o chip da beleza, a reposição, a testosterona que tá na moda, a fadiga adrenal. Como é que é a fadiga adrenal da mulher, Gabriela? Como você lida? Que eu falo, né? Nós fomos preparados para medicina, né? Acho que a gente ainda é tradicional, né? Então, que estudava, baseado em evidência. Tradicional. O tradicional, eu falo entre aspas, porque assim, é um termo que a gente não gosta, mas que a gente já teve que aceitar, porque hoje em dia acho que eu já tenho até orgulho, é tradicional, estudo, faço o que é baseado em ciência, enfim. A gente sofre muito com isso, né? Porque assim, eu me lembro da minha formação, nós sempre admirávamos, pelo menos eu, assim, professoras, né, que estudavam, que sabiam, que eram detentores do conhecimento, que ensinavam de fato, que eram pessoas referências, assim, na área em que eles atuavam, né? E a gente tinha uma admiração e uma vontade de crescer e ser parecido, né? Não uma inveja, mas, assim, um espelho. E hoje a gente não vê tanto isso. A medicina tomou um rumo, assim, que hoje em dia o que de fato é para ser valorizado fica como tradicional, antigo, velho, desatualizado, enfim. E essas pessoas que fazem o que tá mais correto, né, ficam totalmente assim, até colocadas como erradas muitas vezes, né? E isso virou uma guerra. Então, se a gente quer estudar, eu fico lá batendo cabeça, estudando, pensando no melhor para o meu paciente, o que eu posso fazer, né? Eu que sou endócrina, diminuir o risco cardiovascular de um diabético, isso, de repente, ela vem com o chip da beleza. Eu fiz todo um planejamento, um estudo feliz, porque saiu medicação que eu vou diminuir a mortalidade dela, e às vezes uma conduta totalmente inadequada, uma conduta totalmente, às vezes até criminosa, porque eu falo que uma coisa é não saber se faz mal, mas muitas coisas a gente sabe que não deve ser feito, está bem documentado isso, e as pessoas fazem e vêm e atrapalham.
E aí vem para a gente fazer uma desconstrução de um pensamento que o paciente já tem ali na cabecinha dele, que aquilo é o melhor para ele. Então, assim, eu vivo esse dilema todos os dias. Acho que a endócrina é assim, sofre muito com isso, né? E infelizmente está indo para as outras áreas, mas a endócrina é muito. Sofre com as consequências, mas tem as fake news, né, Natália? Eu vou deixar para você a maior fake news dentro da cardiologia: estatina. Da câncer, da demência. Como é que você lida com esse abençoado no consultório? Então, essa questão que a Gabi falou é muito importante, porque assim, uma coisa que eu sempre falei para você, eu acho muito legal o trabalho que você faz nas redes sociais. Você também, Gabi, fala de uma forma tranquila, que todo mundo entende sobre problemas que uma arritmia, fibrilação atrial, você explica sobre uma diabetes emocional, sabe? Essas coisas que a gente vê no consultório. E aí, quando o paciente chega comigo e tem esse ruído de comunicação, eu tenho que estabelecer primeiro Adorei o termo. É um ruído de comunicação, porque eu tenho que estabelecer com ele primeiro uma estratégia ali de conhecer, de entender de onde que ele tirou essas coisas, para poder ir ali mostrar. E o caminho das fake news é uma coisa assim até meio sensacionalista, e às vezes é meio que o nosso modus operandi ali da sociedade gosta. Porque a estatina provoca demência, aí entra aquele status de histeria. É porque fulano tomou realmente, e sem nenhuma relação causa e efeito. E às vezes é conveniente para o paciente, porque ele já não queria tomar mesmo, né? E aí você vem, como que você desconstrói isso? Primeiro, é confiança. O paciente está ali na tua frente, você estabelece uma relação de confiança, e por isso o consultório estruturado por um tempo maior é importante, porque você vem... Eu, às vezes, gasto às vezes 40 minutos para explicar sobre os mitos do antihipertensivo, que, porque se eu tomar final de semana, que for tomar uma cervejinha, porque da estatina, que ela pode dar desde, sei lá, demência até AVC, e que não sei o quê. Cara, muita coisa. E aí eu vou gastando esse tempo explicando para ele todo o mecanismo de uma forma mais palatável, porque não é fácil você explicar uma coisa que não é tão intuitiva, né? Como que eu vou tomar, olha só. Desconstruir uma imagem, desconstruir uma coisa que ele já tá na cabeça dele. Que, a princípio, eu sempre achei que meu colesterol tá normal, porque ninguém nunca calculou um risco cardiovascular para saber qual é a minha meta. As pessoas nem sabem que tem metas individualizadas. E aí você chega e você fala, olha, você não está na meta. Mas agora normalizou, eu tiro. Aqui no papelzinho, aqui no laboratório, tá falando que tá bom. Exato. Então, olha só o trabalho que a gente tem que fazer. Então, se ele não confiar muito em você, é muito fácil ele abrir o Instagram, ou sei lá, YouTube, Facebook, e alguém falar assim, não tome estatina mais. E aí vem aquelas chamadas. Por isso o nosso trabalho que tem na rede social é muito importante. Mas é blogueira, mas é não sei o quê. Que seja, mas que está fazendo diferença numa medicina séria ali. Entendeu? Eu acho que tem que fazer. Porque alguém vai lá falar, alguém vai botar a cara lá e vai falar. Então, que pelo menos tenha onde procurar alguma coisa que seja baseada no que é correto. Porque não é nem assim, às vezes não é escolha. Eu repito muito isso para o paciente. Porque a senhora gosta desse medicamento. Não gosto. É o que está baseado. Não é uma opinião nossa. Que mostrou que morre menos. Não é o que eu acho, né? Não é achismo aqui, não é achar, né? Tá provado que reduz mortalidade, reduz evento. Ponto. NAC, NAD, tem umas coisas que estão na moda que eles veem. Como que vocês lidam com os exames, assim, a saia justa de o paciente? A gente chegou num ponto absurdo, o paciente exigir um exame. E se você não fizer, ele vai vir comigo e vai falar mal de você porque você não fez o exame, não pediu o exame. E se eu pedir o exame, eu viro a salvadora da pátria. Até o primeiro não que eu disser para esse paciente depois, mais lá na frente. E se esse exame isolado vier alterado, então, aí lascou. Aí toda a culpa dele foi lá porque a doutora não pediu o exame. Como manejar isso, gente? Terapia. Pra gente e pra eles, né? Pra gente, com certeza. Assim, mais uma vez, né? Endócrino sofre muito com isso, né? Acho que a endócrino... culturalmente é uma especialidade muito científica, né? Eu falo que é muita ciência ali, é muita fisiologia, enfim. Pelo menos a minha formação médica na residência foi muito baseado no que é correto. Então, assim,
o exame, ele vem para complementar uma hipótese diagnóstica, para fazer um controle de uma doença que você está tratando. Então, assim, o exame, ele tem que ter uma indicação e uma fundamentação realmente para que ele seja solicitado. Aí, esse avalanche de exames que se pedem hoje em dia, sem saber ao menos o que está sendo solicitado, vem de encontro com essa má prática da medicina. Então, muitas vezes, o paciente nem consultou com o médico, é o que a gente mais vê, que em geral não é um especialista, mas ok, ser especialista não é o que define se ele é um bom médico ou não. É claro que, né, ajuda em determinada área, mas tem não especialistas que são bons. Mas muitas vezes, ó, ligou lá para marcar, tá aqui sua lista, traz isso aqui para mim. Ele não sabe nem quem é aquele indivíduo, que doença que ele tem, que remédio que ele tem. Como eu vou solicitar exame para um paciente se eu nem sei quem é esse paciente, né? Então, isso é muito complexo. E não só isso, o paciente tem uma ideia de que quanto mais exame ele faz, melhor ele tá cuidado. Então ele gosta, né? Quem nunca ouviu que eu fiz uma bateria de exame, doutor, ele pediu 68 exames. Que a maioria dali não tem fundamentação nenhuma. E a tristeza no final que tá tudo normal? Isso, mas eu ainda tô cansado, né? No endócrino ele vem, mas eu ainda sinto cansaço. Ele não dorme direito, ele não come direito, ele tem uma vida totalmente desregulada, mas não tem nenhum exame alterado, doutora, né? Esse é um problema que a gente vive. E o outro problema é assim, principalmente no endócrino. No endócrino, os exames são confirmatórios de hipótese, porque quando a gente pede o exame demais, sem fundamentação, a gente erra no diagnóstico. Então, é sempre assim, ó, hipótese confirma, hipótese confirma. Porque se sair pedindo tudo, vai dar ruim, vai dar errado, principalmente hormônio que tem muita interferência, né, de remédio, laboratório. Então, assim, não dá para sair coletando tudo. Então, muitas vezes o paciente vem com uma coisa alterada ali, que aquilo ali não tem a menor possibilidade de ser real. E aí você mostrar para aquele indivíduo, porque ele já foi para a internet, ele já leu no chat GPT, outro médico já falou, então assim, é aquilo que eu falo, é viver desconstruindo coisas que não estão adequadas, né? É cansativo, estressante. Vocês já sentiram preconceito dentro do consultório por ser mulher? Do paciente, assim, não, porque... eu nunca. Eu acho não, que eu no nunca. primeiro momento eu já senti que o paciente não esperava, não era nem por ser mulher, viu? Era pela aparência de ser nova. Idade. Há uns anos atrás, né? Agora acho que não passa. Agora nunca mais aconteceu agora, isso. Isso tá estranho, tem esses anos que isso não acontece. Mas ele ficou meio travado, mas depois você vai conversando, né? Dentro do marca-passo, eles sempre pensam que eu sou a enfermeira da equipe. Isso aí eu já só dou risada e tá bom. Mas acho que quem faz procedimento tem muito isso. Outro dia eu falei com uma médica que era hemodinamicista e também não achavam que era ela que estava colocando. É um território de homem. Cirurgia, né? Acho que ainda é uma coisa que a gente ainda tem ali, né? É homem, geralmente, né? Mas assim, eu nunca tive, não me lembro de ter passado por nada, assim. Muito assim, diferente. Natália, e eu falei que ainda tem científico, mas vamos colocar alguma coisa de científico para quem sentou para assistir isso aqui um pouquinho, né? Coração partido, porque agora também está na moda esse termo e a gente tem pacientes que juram que vem com esse coração partido. Eu tenho um lá em casa. Eu tenho um que a Gabriela me encaminhou que tem coração partido. E agora vamos ver se isso é verdade. Eu já aceitei que ele tem, pronto, mas ele recuperou sozinho, então tá susto. A pressão do mundo, assim, para a mulher, a médica, a família e tal, qual o impacto disso? O que isso pode trazer de impacto para o coração, para o sistema cardiovascular da mulher? Vamos educar também alguma coisa, além de só de reclamar nesse episódio. Acho que a gente já reclama pouco, né? Sempre, mulher. A gente tá leve hoje. Então, assim, o estresse a longo prazo, né, ele altera um pouco os níveis pressóricos do paciente, né? A ponto de ser que fazer parte da nossa anamnese, o grau de estresse. Existe pressão alta emocional? Existe uma emoção que faz a sua pressão alterar. Lindo. Né? Imagina você desse uma notícia tão ruim ali. Você vai ter todo o seu sistema simpático ali atuando, isso aumentando a frequência cardíaca, em alguns casos fazendo um reflexo vasovagal. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que mapear. Porque a paciente, às vezes, ela tem o fator genético,
ela tem o fator ambiental e ela tem um estresse crônico ali, chega ali nos seus 40 anos, imaginava ser hipertensa, mas já tá lá com uma rigidez arterial, já tá lá com os níveis pressóricos elevados, mas por conta do quê? Só foi o estresse? Não, mas o estresse foi o tempero ali, né? Outra questão também é que às vezes numa liberação muito alta ali de catecolaminas, o paciente pode ter realmente distúrbios até de vasoespasmos, o vaso fechar e trazer uma síndrome, né? E até o vaso dissecar. A gente sabe que a mulher tem essa predisposição de fazer dissecção espontânea de coronária, de fazer Takotsubo. Então, tudo isso pode acarretar ali de um estresse muito grande. Então, não é uma coisa que eu acho que existe muito, é a negligência do fator dor na mulher. Porque a pessoa fala assim, você tá somatizando, você tá nervosa, você tá É da sua estressada, e cabeça. ninguém investiga. É negligência de problema em mulher, né? Porque tudo na mulher é cansaço, é do dia a Frescura. dia, é porque não É. dormiu, porque tá cuidando, tarará. Quantos Então, cansaços você já atendeu que, na verdade, eram insuficiências cardíacas, né? sim. Era uma paciente que fez uma miocardiopatia periparto, uma paciente que veio de um quadro ali de um CA de mama, fez quimioterapia, fez cardiotoxicidade tardia, entendeu? E tudo Uhum. isso ela foi muitas vezes. Eu falo que ela, para chegar num profissional de saúde, para alguém validar ela, às vezes ela faz uma jornada. E imagina num contexto, às vezes, de saúde pública, num contexto de que a paciente já não tem um tempo para isso. Às vezes ela fica anos ali sofrendo e cansada e achando que é algo emocional. A gente também não pode também só pensar que é algo assim da cabeça. Então, às vezes a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Por isso é importante o profissional ter tempo para o paciente, sabe? Sim. Sim, dentro da cardiologia a gente de fato vê muito isso. A gente vê mulheres negligenciando doenças, problemas que poderiam ser controlados ali no começo. Eu não gosto de falar que essas coisas têm cura, assim, mas poderia controlar, poderia intervir no que está causando aquele problema para não chegar no evento final que é o que a gente quer tentar evitar. No que eu vejo dos meus pacientes que eu compartilho com a endocrinologia, principalmente as mulheres, é negligenciar a menopausa, né, Gabriela? Sim. Porque eu acho que o trabalho a questão da menopausa é que a mulher nem sabe o impacto de menopausa em todo o resto do corpo, que não Sim. é simplesmente parar de menstruar. É. Acho que o mais conhecido, né, o que se fala, assim, hoje a gente fala muito mais sobre menopausa e os sintomas, né, acho que até com a questão das redes sociais, né, isso ficou bem mais falado e conhecido, mas antes acho que se perguntasse, assim, para avós e mãe, menopausa se resumia a quê? Calorão, né, muitas vezes eu chego para paciente e falo assim, quando você entrou na menopausa, elas me respondem, doutora, eu nem sei, eu entrei nisso, então assim, ela nem sabe o que é a menopausa. Ou então ela responde assim, eu já tive menopausa há 15 anos atrás. Não sei, ela não entende o que é um processo de menopausa. Fase, né? A menopausa é um processo fisiológico do envelhecimento da mulher, né? É normal isso acontecer, mas o que a gente diz, nem sempre o normal é algo tranquilo e sem dor ou sem desconforto, né? Então, muitas vezes a gente tem que chegar para essa mulher e tentar entender o que está acontecendo com ela e perguntar de forma correta, porque se ela não tem a informação do que de fato ela pode estar sentindo é relacionado à menopausa, não vai ser uma queixa dela para você. Então, saber perguntar, porque muitas vezes eu virar para ela e falar assim, você tem algum sintoma de menopausa? Ela vai responder não, porque na ideia dela, não, mas eu não tenho calorão. Mas tem tantas outras coisas que podem acontecer, então aí a gente volta naquilo de a questão de ter tempo de consulta, atenção, uma escutativa do paciente durante a consulta, para a gente tentar extrair dele coisas que talvez para ele não iria dar valor ali naquele momento, se você não perguntasse de outra forma. E a menopausa, de fato, impacta muito nas mulheres, né, na qualidade de vida ao longo do tempo. Até porque hoje que se fala muito, né, em perimenopausa, a gente já sabe que a menopausa em si, o evento ali, parou de menstruar, mas as mudanças, as alterações hormonais acontecem muitos anos antes, né? Sim. Provavelmente nós três aqui já estamos tendo alguma coisa, alguma alteração, mesmo que se a gente sendo novinha, mas algum sintoma que seja por conta de alteração hormonal, a gente já está sofrendo.
porque depois dos 25 vem mesmo. E não tem informação de Sim. pensar que pode ter resultado, Se né? preparar para essa fase, se preparar tanto de informação. Até a pressão alta que tá subindo com a emoção exagerada ali, todo mundo vai alterar a pressão sistólica numa emoção mais importante, mas ter picos de repetição, às vezes, que chega pra gente, é porque tá fazendo ali, já tá tendo uma alteração hormonal que justifique isso. As coisas estão muito entrelaçadas, né? Sim. E mais uma vez, como boas mulheres, a gente negligencia, acho que é só porque o marido fez raiva. Às vezes não é nem intencional, né, o negligenciar. É que a vida da mulher, ela é tão conturbada que E a gente foi treinado o modo pra não dar operacional de atenção. sobrevivência. Então, assim, nossa, você tá sentindo um monte de coisa, eu tenho tantas coisas comigo, mas eu tenho tantas outras coisas importantes que eu tenho que dar conta que você fica para um segundo momento, né? Às vezes não é nem intencional, eu não vou olhar isso. Mas é porque dentro de todas as necessidades que ela precisa dar conta ali, ela fica para um segundo plano, né? Acho que isso Sempre, acontece né? muito, sim. Tem uma idade mágica, assim, gente, que a mulher precisa se preocupar um pouco mais em fazer o check-up cardiológico e o check-up endocrinológico, com o endocrinologista raiz? Eu acho que uma idade mágica, assim, bem determinada, não, mas ali próximo dos 40, né? Pra esse 35 para mais. Assim, eu falaria 40, mas hoje em dia a gente tá vendo as coisas se antecipando tanto, né? Então eu acho que eu já me arrisco até a dizer uns 35, talvez. Eu acho que Né? hoje, com o nosso estilo de vida, você, acho que todas aqui, pelo jeito, têm um perfil de atender baseado em medicina e estilo de vida também, né? Avaliando os pilares. Hoje, um jovem de 20 anos tem às vezes a gente vai ver uma situação de saúde assim que pode culminar em pouco tempo de um evento muito grave. Vapes da vida, uso abusivo de álcool, Drogas, sedentarismo. anabolizantes, né? É uma pessoa que vem desde a infância com uma obesidade, né? Lidando com essa doença. E ela chegou ali com seus 20 anos de idade com várias repercussões. Sim. E eu acho que hoje, quanto mais cedo a gente conseguir avaliar esse paciente nos seus pilares de estilo de vida, permite que ele tenha remissão, regressão, às vezes ele mude aquele ambiente para que a doença que talvez ele tenha ali um perfil genético para ter, ela tardiamente apareça, ou às vezes, né, esse paciente consegue controlar muito bem. Né? A gente sabe que tem a expressão genética de cada doença em cada indivíduo é diferente. É verdade. Todo mundo vai ter que passar no endócrino uma vez na vida? Ou a gente dá conta? Olha, eu diria que sim. Sugiro. Uma passadinha Porque endócrino é uma especialidade muito complexa, né? Acaba que, não vou dizer impossível, mas assim, sempre tem alguma coisinha que acaba indo na endocrinologia, né? Peso, seja ele alto ou baixo, colesterol, diabetes, hipertensão, muitas vezes passa pelo endócrino, então assim, sempre tem alguma coisa para a gente avaliar, né? As mulheres todas, né? Com certeza, porque todas vão passar pela menopausa, né? Então, acho que eu arrisco dizer que todo mundo. É difícil você conseguir horário, né? Porque eles estão disputados. Bom, estamos caminhando para o final desse episódio, mas por último eu queria pedir para vocês desvendando um mito em 30 segundos. Vou começar com você, Gabriela, uma surpresa de final. Gabi, em 30 segundos, fadiga adrenal existe? Não, não existe. Cientificamente, esse termo é um termo falso, não existe de fato. Tá certo. Natália, estatina da demência? Não, pelo contrário, né? Já tem estudos mostrando prevenção. Prevenção de demência com estatina, Graças a Deus, já tem estudos bem robustos demonstrando prevenção. Então não dá mais para você cair nessa fake news, viu? Para encerrar, eu vou pedir que vocês deixem um recado. Essa é trend das redes. O que você falaria para a Gabriela e para a Natália que no dia da formatura delas, lá, 3 anos atrás, que foi bem ali, o que você diria para ela pensando assim, sobre as expectativas dela em relação ao que seria a Gabriela How to Save Lives lá do Grey's Anatomy e o que ela conquistou do que ela queria naquele dia, assim?
Nossa, E a Natália complexo, também. assim, para falar rápido, né? Vamos ver, sem pensar, né? O que eu Não, falaria para mim na então formatura vamos ali, mudar. né? 20 segundos que você falaria para parabenizar a Gabriela e dar um conselho para ela no dia da formatura dela. Olha, eu ouso dizer que eu ia dar parabéns. Porque, assim, mesmo Parabéns, guerreira. com tantas batalhas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Ainda assim, claro que eu tive uma vida bacana, assim, né? Legal, consegui fazer tudo que a gente fez em tão pouco tempo, né? A medicina, a gente se dedica demais, né? Uma vida totalmente diferente, assim, é viver a medicina de fato, né? Então, eu acho que eu olhando, né, para trás, assim, eu vejo coisas boas. Eu acho que, sim, nossa, parabéns por ter conseguido passar por tudo isso, por tanta dedicação, por tanto empenho, né, em chegar até aqui. Acho que eu vejo com bons olhos. Ai, que bom isso. Que bom, É um feedback exatamente, positivo com a sim. Gabriela de 3 anos atrás. Mas, assim, se prepara, porque ainda tem muitos desafios pela frente. Eu acho que agora tá vindo mais, né? E você, Natália, o que você diria para aquela jovem sonhadora? Não tão jovem assim, mas sonhadora sim. Eu ia falar para continuar perseverante, porque ia ter muita batalha, mas no final ia valer a pena. Porque o caminho árduo que você vai ter te preparou para o que você hoje tem. Legal. Sabe que eu me emociono quando eu penso nisso? Assim, eu vi essas trends de rede social e fui pensar assim. Eu acho que eu diria, olha, parabéns por ter conseguido, por ter chegado. Não vai ser tudo como você está pensando, mas a gente vai conseguir, vai chegar lá, assim, vai ter conquista. Porque acho que é um medo, um misto ali de que todo mundo, quando está formando, né? Não, e você pôs o ponto da formatura, né? Mas até chegar ali foram tantas coisas, né? A gente, assim, por exemplo, eu entrei super cedo na faculdade. Se for pensar, 16 anos, você falou assim, quando você falou ali, metade da nossa vida, ou um pouco mais, nossa, mas já tem muito mais de metade da minha vida que a gente tá nisso. É uma dedicação diária, nenhum dia da sua vida você não faz medicina. Todos os dias, desde o dia em que você decidiu, não do dia que você entrou na faculdade, mas do dia que você decidiu que era isso que você queria. Porque para você entrar na faculdade, essa decisão já veio com uma carga Seu imensa. comportamento de Então, por isso que eu absorção um pouco falo, acho que assim, olhando diferente. para trás, eu não tinha parado para pensar nisso, mas acho que é um parabéns de chegar até aqui, assim, né? Survivor. Sim, sim. E agora, vamos dizer para elas, olha meninas, teremos novos capítulos. Novos Novos capítulos, monstrinhos estamos vão aí. surgir, porém vamos vencer. Isso aí. Acho que todas, né, estão de parabéns, né? É. Eu tenho tanta felicidade de estar do lado de cá e não do lado da Sim. coisa, sabe? Que a gente sabe que tem da medicina meio que, nossa, você Gente, deve ser muito tá triste sendo- no final de tudo pensar não valeu a pena, né? Não, e outra, você fazer uma medicina que, poxa, você tá enganando o paciente. Meu, eu acho isso de uma tristeza tão grande. Desculpa, colegas. E boa parte eles, Tipo boa assim, cada parte tentando desses ter seu mestres aí, eles sabem o que livre-arbítrio, estão mas fazendo, né? olha, eu fico tão Sim. feliz de poder, Eu assim, também. qualquer conduta que pegar sua, é uma conduta que não é uma coisa estranha, fora da evidência, ou uma coisa que você sabe que não está impactando em nada aquele paciente, é só mesmo uma situação ali de ganhar um dinheiro em cima, sabe? Desculpa, mas eu Eu também não eu acho que a consigo me medicina propor tem a que ser viver assim. sustentável, mas não um comércio desenfreado como tá. Eu não conseguiria, não seria feliz vivendo dessa forma, assim, né? A gente até vê, a gente às vezes fica nessa Lamentação, né? acho que assim, até nessa reflexão, né? Muitas vezes a gente se dedica tanto, a gente quer fazer tudo tão certo, né? E a gente vê pessoas que não seguem isso, que fazem muitas vezes errado, intencionalmente errado para aquele paciente, né? Não é nem não fazer nada de bom, mas não fazer o mal intencionalmente para ele, né? Consciente, um mal consciente. Que a gente fica até desanimado, assim, né? Muitas vezes, porque a gente fica olhando e fala, meu Deus, eu não conseguiria ser feliz dessa forma, né? Que a gente olha, nossa, às vezes ele ganha tanto e a gente fica, né, se empenhando e muitas vezes o paciente, depois que gastou rios de dinheiro, vem pra gente e reclama da nossa consulta, que a gente tá lá
com tanto carinho, com tanto amor, tanta dedicação para realmente fazer diferença na vida dele. Que ninguém Mas é uma vida que eu não queria, né? Mesmo, né? Eu não queria para mim, não escolhi isso. E eu tenho orgulho disso, me mantenho firme. Seremos raiz. Né? Seremos raiz, vamos ter que aceitar essa e denominação. Mais influencers do que nunca, tá? Eles vão ter que engolir as nossas... A Malu, que é endócrino, a Maria Luísa Trabaquim, que foi minha professora, né? Nossa professora, acho que sua também, né? Que eu tenho uma admiração imensa. Um dia ela falou pra mim, porque eu sempre tive esse, não gosto de rede social, não tô nesse momento com criança, com filho, com isso, com aquilo. Pra mim não é o momento. Aí ela falou assim, olha, e eu falava assim, mas é muita coisa falsa, né? Tem muita informação, mas muita desinformação. E ela falou assim, olha, se a gente não ocupar o nosso local correto, com informação científica, com informação válida, as informações estão ali. Então, cabe a nós ocuparmos o nosso lugar, porque alguém vai ocupar. Né? E aí isso me abriu um negócio, falei, nossa, realmente, né? Então, assim, que bom que a gente pode contar com colegas que estão ali para fazer o bem mesmo, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Sim. Por fim, agora, já que você resolveu ser blogueira, fala pra gente no seu local de atendimento, a sua sala, com a sua ótima colega que divide sala com você agora. Bom, então vamos às novidades de 2026, né? Então... E deixa sua rede social também para quem quiser acompanhar o seu serviço de Gabi Blogueira agora. Que tá muito bom, por sinal. Abriu com força o negócio, né? Porque agora ela desandou. Das influencers do bem. Por 10 anos eu tendo de postar pra Gabriela, marcando pra Gabriela repostar. Agora desandou. Tá certo, tudo tem seu tempo, tá vendo? Tem que esperar que vem. É verdade. Bom, então assim, a novidade, né, 2016 que nós atendemos juntos agora, né, nós temos a nossa sala, o nosso cantinho especial todo preparado e pensado para o nosso paciente, para um bom atendimento na Clínica Ictus, né, a gente atende juntas. Meu Instagram, Gabriela Polizel Endócrino, né, vai ser um prazer ter vocês por lá, tirar dúvida, poder levar informação de qualidade, né, acho que esse é um propósito que a gente tem aqui em comum, graças a Deus. Certo. E Natália, chefa de tudo, nas horas vagas médica cardiologista. Eu falo que tá atrapalhando, né, o fato de eu ser corredora. Eu acho que a cardiologia tá atrapalhando sua vida. Meia maratona que eu tô prevendo aí no final do ano. Mas a Natália é uma daquelas pessoas que eu vejo na rede social e eu me comparo e eu não gosto. Eu vou deixar de seguir a Natália já. Não faça isso. Porque primeiro que ela não dorme. Mas isso sabe não é aquilo? Bom, não, tá? Enquanto você trabalha, enquanto eles dormem, estuda. A Natália tá lá. Ela acorda 5 horas da manhã pra correr? Não, já vou parar de seguir também. Ela me deprime. Mas e aí, Natália? Conta pra gente cardiocórica. Eu tenho um pezinho lá também. Sim, você é a nossa arritmologista preferida e única lá. Isso aí. Tem contrato de exclusividade. Melhor exame de Holter da cidade. Você assinou já seu contrato de exclusividade. Royalties. Então, eu sou diretora médica da Cardiocor, tenho outras colegas lá que têm o ecossistema da clínica ali como sua base. A doutora Ana está lá na fase dos laudos de Holter, que eu confio muito no trabalho dela, também avaliando nossos pacientes elegíveis para marcar passo, telemetria, etc. Tem a doutora Raquel, a doutora Rafaela, e tem os colegas José Eduardo, Luiz Felipe fazendo eco. E também sou idealizadora do grupo Cardiobrasas, que é um grupo de cardiologistas mulheres, onde a gente se apoia, network, fala sobre finanças, desenvolvimento pessoal, ferramentas para facilitar a nossa vida, ciência também. Inclusive, quer deixar spoiler? É verdade. Em maio, nós vamos fazer um grande evento, que é do Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares nas mulheres. Legal. Então, a gente vai fornecer ali alguns atendimentos em saúde para mulheres que estão precisando desse atendimento de forma gratuita. Já firmamos parceria ali com a Secretaria da Mulher e vai ser um dia maravilhoso, onde todas as cardiologistas vão fazer esse atendimento. E lá na clínica, eu tenho o prazer de poder atender de uma forma que, para mim, me traz muita felicidade, que através de uma medicina baseada em evidência, trazendo ferramentas de medicina do estilo de vida, com avaliações pormenorizadas, com ecossistema de planos de acompanhamento para o paciente realmente sair desse estágio aí de sedentarismo ou, às vezes, de um
um paciente que está hipertenso mal controlado, para vê-lo como um todo, estabelecer que esse paciente, na verdade, às vezes falta alguém olhar para os seus hábitos e estabelecer uma jornada aí de saúde melhor. Então, vocês me encontram doutora Natália Camarão e @ também Cardiocor. Você foi seu paciente zero, né? Foi minha Até paciente quaresma zero. seca tá fazendo. Verdade. Da DH tá aí, né? A gente compra a ideia. É porque agora ela também tá no departamento de hipertensão. Então é deprimente seguir a vida da Natália. Mas eu não posto tanto assim, tá? Eu só faço coisas boas. E sou uma mulher possível. Você vai me ver descabelada. Gente, muito obrigada por dispor do tempo de vocês para vir para cá falar esse tanto de potoca mais uma vez. Mas eu acho que isso é importante, até porque o próprio paciente, ele também gosta de enxergar o seu médico como um ser humano, porque a gente o médico vem de uma figura assim que, é diferente, ele tá ali, hoje muito menos, acho que na época dos nossos antepassados, professores ali, dos nossos ídolos, né, que talvez fossem pessoas dignas de serem ídolos de medicina mesmo, diferente de hoje em dia, que a maior parte não dá para ler mais esse título, né, mas acho que, de repente, essa era a diferença, assim, para o paciente enxergar e talvez ver a gente um pouco mais próximo. Eles reclamam, tá vendo ali, ó. Ranzinzas, não é só comigo que ela fala assim, não fala é só assim comigo com que ela todo mundo, cobra, né? Muito obrigada, é sempre muito legal. E eu acho que a gente precisa fazer isso. E vai para rede social mesmo, fala, publica. O médico, ele é um influencer. O médico, ele precisa entender que ele é formador de opinião, seja em rede social, seja com o paciente em consulta, porque seja falando sobre a medicina dele em algum lugar, a gente vai sempre estar passível de estar influenciando alguém que seja pro bem. Sim. Pelo amor de Deus, vamos Será? seguir sendo raízes. Será? Obrigada a você pelo convite. Como eu amo estar aqui, né? Mesmo Sem às caneca? vezes sem caneca, não, mas eu sempre compartilho ali seus cortes. Acho Sim, muito eu te agradeço muito pelo apoio. Eu também quero agradecer, né? É um prazer estar aqui, né? Nós temos uma jornada junto muito grandes, né? Como médicas, como mulheres, a gente fez muita coisa junto, né? Então a gente tem muita história aí e uma grande história que está por vir, assim. E eu achei bem interessante isso que você falou de falar sobre a nossa vida, né? Porque às vezes a gente senta do outro lado da mesa, né? Parece ali uma vida totalmente diferente, ideal, mas não, nós temos os mesmos dilemas, né? Eu também, agora que eu estou no Instagram, eu também tento trazer isso para o Instagram, né? Para mostrar que eu também tenho minha luta diária de que não quero ir para academia, tô com preguiça, tô cansada, né? Mas que somos seres humanos normais e que estamos naquela luta diária. Então, achei bem legal o tema hoje, o que a gente veio discutir e também falar sobre a mulher, né? Que é aí uma força, que tem uma força imensa, né? E que a gente tem que valorizar e cuidar também dessa mulher. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, meninas.